Quando se trata em educar os filhos, esse assunto se torna até um pouco controverso, porque tem gente que é contra o uso do castigo para educar os filhos. Tem pessoas que é totalmente a favor, e a nossa lei humana, a lei brasileira, diz que isso é errado e criminaliza isso daí. Então, no vídeo de hoje nós vamos ver à luz da Bíblia, para nós cristãos, e à luz da lei brasileira, como educar os filhos decentemente para que não haja nada errado e a educação do filho não fique deturpada, tá bom? A Bíblia nos aconselha como fazer isso de um modo direito, de um modo específico e sem o uso de cometer crime, digamos assim, tá bom? Eu me chamo Wellington Jesus, vou pedir a você que inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, curta, comenta, compartilhe o vídeo para mais pessoas terem acesso a este conteúdo, tá bem? Vamos lá então. A nossa legislação brasileira tem uma lei que diz que o adolescente e a criança têm o direito de ser educado sem o uso de castigo, sem expor ao ridículo, sem humilhação. E cá para nós eu até concordo com isso. Os pais têm que saberem educar os seus filhos. Mas, primeiramente, para educar os filhos, os pais também têm que ser educados a quanto a isso. Isso é o que a nossa lei brasileira diz. Mas e o que a Bíblia diz? Tem muita gente que protesta contra essa lei porque ela derruba abaixo o uso da vara. Porque na Bíblia tem aquele versículo de Provérbios, que é o que vamos ler agora, que diz que o uso da vara deve ser usado para educar os nossos filhos. Então vamos ver aqui no livro de Provérbios, capítulo de número 13, versículo 24, o que diz, olha só. O que retém a sua vara obedece a seu filho, mas o que o ama, a seu tempo o castiga. O que muita gente não entende é que a Bíblia não foi escrita para o nosso meio atual. A Bíblia não foi escrita para nós. Foi escrita em uma época, em uma sociedade, em uma língua diferente. Foi escrita em grego, aramaico e hebraico, que é o original da Bíblia Sagrada, tá bom? Então, o que acontece é o seguinte, quando traduz esses textos em grego, aramaico e hebraico para o português, muitas palavras acabam perdendo o sentido ou ganhando novos significados. A palavra vara aqui no livro de Provérbios, quando nós estudamos um pouquinho do original, no original dá a entender-se que é corrigir, que é educar de uma forma diferente. A Bíblia diz também que nós, pais, somos os primeiros a ter contato com o caráter de nossos filhos. Nós somos responsáveis por moldar e trabalhar o caráter de nossos filhos. Assim como os nossos filhos é a nossa sociedade. Então nós devemos saber educar os nossos filhos saudavelmente, não deturpando o seu caráter. A Bíblia diz que nós, pais, devemos ser exemplos para os nossos filhos. Nós, pais, devemos imitar a Cristo para que nossos filhos possam nos imitar. E assim ele aprenda a amar ao Senhor, a amar os caminhos do Senhor. Vejamos aqui o que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 22, verso 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. A Bíblia ensina aos pais educarem os seus filhos, ensinar os seus filhos a andar nos caminhos do Senhor. Nós devemos educar os nossos filhos no caminho do Senhor, ensinar pelo caminho. Por que muita gente diz que filho de pastor, filho de policial, filho de médico, de advogado, tem a tendência a fazer tudo ao contrário dos pais? Filho de pastor é desobediente e rebelde. Tem essa fama, tá? Não estou querendo dizer que todos são assim. Há exceções. Mas a grande maioria surge essa conversa. Filho de policial faz tudo ao contrário do pai. Advogado, tudo ao contrário do pai. Porque muitas vezes os pais não sabem educar os seus filhos para criar no caminho do Senhor. Ensinar pelo caminho. Há uma grande diferença em você passar uma informação a alguém quando alguém te pede esta informação. Você ensina o caminho, mas não vai com ele. Você ensina o caminho, ensina pontos de referências, mas não leva a ele. E a Bíblia diz, quando a Bíblia diz esse versículo para nós ensinarmos no caminho em que deve andar, a Bíblia está querendo se referir para nós irmos com eles.
A Bíblia está querendo dizer para nós levarmos ele. Ensina o menino no caminho em que deve andar. Mas eu sei que por muitas vezes a criança perde o controle e os pais também acabam indo no caminho da criança e acabam perdendo o controle também e fazendo uso da força física para a obediência da criança. E bater nem sempre é uma solução para fazer a sua criança te obedecer. A sua criança ela não vai te respeitar se a maioria das vezes você utiliza da agressão física para que isso aconteça. Ela tem que te respeitar, ela não tem que ter medo de você. Eu costumo sempre dizer que uma boa conversa resolve, mas o uso da conversa tem um certo limite. Você não vai conversar sempre, você não vai repetir sempre. Então a criança precisa entender que se você falar uma, se você falar duas e você falar três, na quarta você já tem que agir e obrigar. Por mais que por muitas das vezes você utilize até de uma pequena força física, você não vai exagerar. Por que essa lei surgiu? Porque muitos pais exageravam, espancando seus filhos, colocando e expondo seus filhos ao ridículo, corrigindo e batendo seus filhos até mesmo em colégios na frente dos amigos, corrigindo seus filhos na rua. Isso não pode, você jamais deve fazer isso. Expor os seus filhos ao ridículo, humilhar, fazer castigos físicos, psicológico, ameaça, de maneira alguma. Porque se você estiver fazendo isso com seu filho, futuramente ele vai se tornar um adulto instável. Ele não vai conseguir se desenvolver em um emprego fixo. Ele não vai conseguir obedecer e receber ordens. Ele não vai conseguir fazer isso. Ele vai se tornar um adulto com um caráter deturpado. Nós que somos a principal e primeira figura responsável por moldar e tratar o caráter dos nossos filhos, a responsabilidade está primeiramente sobre nós. Segundo, sobre o professor. Terceiro, sobre o policial. Primeiro a ordem primeiro os pais, depois amigos e familiares e depois as nossas autoridades. Tá bom? Tudo isso faz parte da educação dos nossos filhos. E se você não ensina o seu filho a ter uma boa obediência, não ensina o seu filho a ser um cidadão de bem, toda essa cadeia hierárquica vai ser quebrada e vai ser deturpada por conta da educação que está dentro de casa. Eu costumo sempre dizer que a figura da sociedade, a estampa, o cartão postal da sociedade é o que está dentro de casa. Muitos pais cometem o erro e o equívoco de mandarem os seus filhos para serem educados na escola. E a escola não educa ninguém. Professor não educa aluno. Não educa seu filho. Quem educa seu filho é você. Professor apenas passa conhecimentos humanos, matérias humanas, ciências sociais, matemática, português, física, química, tudo isso. O professor é responsável por ensinar ao seu filho educações, princípios morais, princípios espirituais. Quem tem a responsabilidade de ensinar ao seu filho é você, pai, é você, mãe. Eu costumo sempre dizer e pensar que a nossa educação hoje no nosso país, eu estou falando educação moral e princípios, educação paternal e educação maternal. Tudo isso está deturpado por causa do poder aquisitivo do nosso povo brasileiro, por causa da parafernália eletrônica que chegou e está tomando conta de tudo. O tempo que os pais gastam, tá bom? O país leva muito tempo trabalhando e muito pouco em lazer, muito pouco lendo um livro, muito pouco ensinando seus filhos, muito pouco ensinando a palavra de Deus. Tem pais que saem 6 horas da manhã, chegam 8 horas da noite, sai o filho está dormindo, chega o filho está dormindo, não tem tempo de educar os seus filhos. E muitas vezes quem educa os filhos não é os pais, não é a mãe, não é o pai, é o tio, é a tia. O que sobe muito o número de abusos na criança, tanto no caráter como físico, como todo tipo de abuso. Então converse com a sua criança, tente instruí-lo. João Miguel, tô conversando, tô explicando aqui o negócio, como é que é. Meu filho, converse sempre com a sua criança, dê bons conselhos, tente fazer ao máximo, não fazer o castigo físico na primeira tentativa. Sempre fale 1, 2, 3, nunca passe mais de 3.
Nunca fale para ele depois não conversa, depois nós conversamos e depois você não conversa com ele. Nunca fale para ele depois nós se acerta com isso e depois você nunca mais fala sobre o assunto. Você vai ficar com cara de mentiroso, vai ficar com cara de banana para ele e a criança vai perdendo todo o caráter que ele vai pegar do pai, que ele vai pegar da mãe, a criança vai perdendo. Então você precisa fazer o que você fala. Tá, você não vai dizer assim, por exemplo, tem muitos pais e muitas mães, que vontade de matar esse menino. Mas lógico que não é no sentido literal da palavra. E você também não vai precisar fazer isso. Esse é um sentido figurado que eu estou utilizando aqui para que você entenda. Você não pode jamais utilizar palavras pejorativas para educar o seu filho. Fale que vai conversar e converse. Fale que vai pô-lo de castigo em casa, educá-lo em casa, pôr de castigo 10, 15 minutos orando, ou lendo a Bíblia, ou fazendo qualquer outra coisa. Senta num sofá, fica com ele, deixa ele ali o tempo determinado e só sai quando você mandar. Ele vai aprendendo a ser um cidadão obediente, a receber ordens, a cumprir ordens. Isso vai melhorar a vida do seu filho e muito. Não vai policial precisar educar, não vai professor precisar educar, juiz precisar educar, advogado precisar educar. Não vai. Tá bom? Porque você sempre tem que pensar que quando você sai de casa para ir ao médico, tome cuidado, pode ser seu filho que esteja lá. Quando você sai de casa para ir a um julgamento, tome cuidado, pode ser seu filho que seja o juiz. Quando você sai para uma delegacia, cuidado, pode ser seu filho que seja o policial ou o delegado. E se você mal educou ele, ele pode ser corrupto e deturpado e mau caráter. Receba esse conselho para si. Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, curta, comenta, compartilhe o vídeo. Mais pessoas terão acesso a esse tipo de conteúdo. Deus abençoe sempre a sua vida. Vá lá no meu Instagram, deixe a sua dúvida, respondo por lá e trago aqui para o YouTube. Deus abençoe.